Saiba as diferenças entre os 3 principais imunizantes contra a Covid aprovados pela Anvisa. Golpes financeiros. Cresce 700% o número de queixas contra empréstimos não contratados com desconto direto na folha de pagamento. Pesquisa revela que os critérios para alugar um imóvel mudaram com a pandemia. E o acervo de DNAs, que já auxiliou a desvendar mais de 2.000 crimes no país, atinge a marca de 100.000 dados cadastrados. Você confere isso e muito mais a partir de agora. O NGT Notícias está no ar. Olá, eu sou Viviane Império e você está na rede NGT, a nova geração. O NGT Notícias de hoje começa mostrando as diferenças entre os 3 principais imunizantes contra a Covid aprovados pela Anvisa. Todas as vacinas disponíveis aqui no Brasil passaram por testes que comprovaram segurança e eficácia, com aplicações autorizadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma delas é a Coronavac da farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, produzida aqui pelo Instituto Butantan. Outra é desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e também é fabricada no Brasil pela Fiocruz. E tem ainda a desenvolvida pela norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech. A Coronavac utiliza o vírus inativado, mas que ainda assim é capaz de estimular o sistema imunológico, as nossas células de defesa. O processo da AstraZeneca é diferente. Ela é feita com o DNA recombinante, que gera o adenovírus, um vírus de genes modificados que não transmite a doença. Já a Pfizer utiliza a tecnologia de RNA mensageiro. A gente vê que a gente tem 3 vacinas sendo aplicadas no Brasil com plataformas completamente diferentes. Então, são 3 sistemas completamente diferentes, que todas elas induzem a imunização, mas com diferentes eficácias. Cada dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca tem 0,5 ml e a da Pfizer 0,3. Todas elas requerem 2 doses, mas atenção para o intervalo. A segunda aplicação da Coronavac deve ser feita entre 21 e 28 dias. A da AstraZeneca e a da Pfizer com 3 meses. É importante ficar bem atento à vacina que você tomou. Os erros nas aplicações precisam ser informados para que o esquema vacinal seja refeito. É muito importante que, se observar que tomou vacinas diferentes, a nossa recomendação é que se tome uma segunda dose da última vacina tomada. Assim, garantiríamos que a pessoa estaria protegida com 2 doses de uma mesma vacina. Outra recomendação importante é observar as orientações do Ministério da Saúde para o grupo em que você se encaixa e pensar no coletivo. Agora a gente tem que fazer o nosso esquema de vacinação com a vacina possível. Tá? Não pensar em eficácia, porque eu acho que agora não é só pensar eu individualmente, mas eu dentro da minha comunidade, como é que nós vamos conseguir impedir a circulação do vírus. E nós só vamos conseguir quando todo mundo for vacinado. Você vai ver agora um aplicativo desenvolvido pela Universidade de Brasília que vem colaborando com o ambiente universitário nestes tempos de pandemia com informações sobre a Covid-19. A intenção é que a ferramenta seja utilizada por qualquer brasileiro. Se a UNB fosse uma cidade, ela seria mais populosa do que mais de 15 regiões administrativas do DF. Com mais de 53 mil habitantes, ela é maior do que o Riacho Fundo 2, que tem 51 mil, ou Braslândia, que tem 52 mil habitantes. O aplicativo monitora a saúde dessa comunidade, em que 88% é estudante e o restante são professores e servidores. Para uma comunidade como a nossa, a ideia de atrelar a participação no aplicativo, uma disciplina que oferece créditos. Por isso, foi uma forma muito interessante de manter o próprio sentido da vigilância.
Baixando o aplicativo, em tela simples, o aluno informa como está se sentindo e fornece informações básicas, além de receber notícias, dicas de prevenção e monitorar a vacinação. Para os alunos, a participação vale créditos, mas agora toda a população do DF pode participar, baixando o aplicativo para Android e iPhone. E a contribuição para a saúde pública vai além do que se imagina. Eu consigo perceber a tendência da epidemia mais rápido do que o próprio sistema. A vigilância participativa, ela permite que rapidamente, todos os dias, eu possa saber quantas pessoas que estão contribuindo com o aplicativo, quantas estão com sintomas suspeitos de Covid e qual é a tendência desse aumento em determinadas regiões. Então, hoje, nós conseguimos saber exatamente quais regiões no Distrito Federal estão aumentando ou diminuindo o número de casos todos os dias. Disparou o número de queixas contra empréstimos não contratados com desconto direto na folha de pagamento. As reclamações cresceram quase 700% no ano passado. Muitos casos são golpes financeiros. A ligação indesejada acabou custando caro ao Gilberto. Ele acreditou que o contato em nome do INSS poderia ser para recadastramento, mas na verdade virou um empréstimo de R$ 20.542 sem que ele pedisse. Desde o começo você falando que você não tem interesse nenhum de empréstimo, eles estão te jogando um empréstimo lá sem o seu consentimento. Devo confiar? Devo fazer transações pela internet, pelo celular? Durante a pandemia, histórias como esta se repetiram como nunca antes. O Ministério da Justiça registrou em 2020 683% de aumento nas queixas de ofertas de empréstimos consignados na comparação com 2019. As redes sociais e a facilidade em obter dados são trunfos dos golpistas para atacar as vítimas. O golpe está aí, mas muitas vezes não cai somente quem quer. Muitas vezes as pessoas acabam precisando de um empréstimo, mas as condições na hora de pagar são bem diferentes das que foram acordadas. É importante que quem se sinta lesado, seja por uma fraude ou por empréstimo combinado previamente, faça imediatamente um boletim de ocorrência e denuncie. Aquilo que a pessoa efetivamente gastou por ter tido aquele dissabor daquela concessão, daquele crédito consignado não autorizado, ou que foi vítima de estelionatários, faz com que aquela instituição financeira seja responsável, então, por danos materiais e, principalmente, danos morais. E o destaque agora é a importância das cooperativas de reciclagem, que transformam o lixo em insumo de valor. Sustentabilidade, palavra da moda, mas nem sempre foi assim. Quem trabalhou catando lixo na rua, como a dona Luciana, sabe bem. Quem trabalha com reciclagem é muito julgado, entendeu? No meio da rua. O pessoal olha com cara do outro jeito pra gente. Mas de 2014 para cá, a vida dela mudou com a criação da Copenossa, uma cooperativa de catadores da comunidade do Pau Fininho, em Fortaleza, que faz a triagem dos resíduos desse shopping. O que acontece, segundo a presidente da associação da comunidade, é que o lixo solto na rua não tem valor. Mas quando separado, limpo e processado, vira um material valioso para as empresas, catadores e sociedade em geral. Com toda essa transformação, esse novo olhar para o lixo, ele está valorizando mais também ele. No ano passado, aqui e na outra central de reciclagem que existe nessa rede de shoppings em Fortaleza, foram vendidas quase 430 toneladas de resíduos, cerca de 1/3 de tudo que é produzido de lixo pelo shopping. Um fardo como esse, por exemplo, de papelão, depois de trabalhado, pode ser vendido por até R$ 100. Só para efeito de comparação, o Brasil recicla apenas 3% de todo o lixo que gera anualmente, 10 vezes menos que as centrais de reciclagem do shopping. Com a estrutura montada e entregue às cooperativas, além de renda e empregos gerados, 2 empresas dão novo uso aos resíduos e, com isso, a natureza fica menos sobrecarregada. Pesquisa revela que os critérios para alugar um imóvel mudaram com a pandemia. E o acervo de DNAs, que já auxiliou a desvendar mais de 2.000 crimes no país, atinge a marca de 100.000 cadastrados. É o que você confere daqui a pouquinho aqui no NGT Notícias. O NGT
GZT Notícias já está de volta mostrando uma pesquisa que revelou que os critérios para alugar um imóvel mudaram com a pandemia. Uma casa grande com espaço externo, área de lazer e muitos quartos. É o sonho de muita gente, né? Mas não era exatamente isso que Fabiana buscava em um imóvel. Para ela, o mais importante era morar perto do trabalho. Por isso, comprou um apartamento. Mas, com a quarentena, as coisas mudaram. Morei minha infância toda num bairro mais distante e eu não queria repetir essa experiência de ter que ir trabalhar todos os dias num lugar que eu gastasse muito tempo para chegar. E aí, com a pandemia, essa perspectiva do home office, as crianças em casa o tempo todo, já nervosas, porque não tem, né, onde brincar, não tem amigos, não tem essa socialização, que vai continuar sendo difícil, mas pelo menos agora eles têm mais espaço. À medida que a pandemia foi durando mais tempo que o previsto, o brasileiro começou a mudar de ideia sobre o que é um imóvel ideal. É o que aponta a pesquisa da influência do coronavírus no mercado imobiliário brasileiro, realizada pelo braço de inteligência de dados do portal Zap Imóveis. Em março de 2020, no início da pandemia, apenas 0,1% dos consumidores responderam que as características do imóvel buscado mudaram por causa da quarentena. Já em março de 2021, 9% dos consumidores mudaram seu perfil de imóvel buscado. O interesse por casas cresceu de 38% para 45%. E o interesse por imóveis perto do trabalho caiu de 48% para 41%. Passado quase um ano de pandemia, o que chama mais atenção nessa pesquisa é o fato de que a demanda, né, desse mercado ela continua aquecida. Mesmo em um cenário pandêmico, o mercado imobiliário em geral ele apresenta sinais de resiliência, apresenta sinais de força e dinamismo econômico. E o assunto agora é saúde. A gente fala sobre a obesidade infantil. 1 em cada 3 crianças brasileiras tem excesso de peso. Se nada for feito até 2030, o país pode ser o 5º no ranking na obesidade de crianças e adolescentes. Samuel tem 4 anos e foi diagnosticado com obesidade quando tinha apenas 1 ano de vida. A mãe imediatamente buscou ajuda. Eu achei importante, porque se a gente identifica um problema desde o começo, então é mais fácil de tratar. No primeiro contato que eles me explicaram, eu já tirei industrializados, eles tomam só leite, sem açúcar, sem nada, comem verdura, frutas. O número de crianças que estão acima do peso vem crescendo nos últimos 12 anos no Brasil. Em 2008, quase 6% eram obesas. Em 2020, esse número subiu para quase 10%. A obesidade grave também piorou no mesmo período. Cresceu de 4,5% para 6,5%. A má nutrição dessa criança leva ela a ter excesso de peso, mas o que acontece é que existe aí muitos fatores sociais, econômicos, culturais que levam essa criança a ter excesso de peso. O Centro de Recuperação e Educação Nutricional, onde Samuel recebe acompanhamento, funciona há 25 anos em São Paulo com atendimento gratuito. Já atendeu 149 mil crianças e adolescentes. Esse atendimento ele é feito por equipe multiprofissional e de forma interdisciplinar. Então, nós contamos com médicos pediatras, nutricionistas, psicólogos e profissionais de educação física. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, até 2030, o Brasil será o 5º maior país no mundo em número de crianças e adolescentes com obesidade. Para reverter essa tendência, é preciso ver a questão como um problema social. Essa pandemia de obesidade infantil, ela caminha muito próxima do aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, da redução de atividade física, de uma propaganda infantil extremamente agressiva. E a obesidade infantil, ela não é um problema do indivíduo, é um problema da sociedade. O Instituto Nacional do Câncer estima que este ano o Brasil pode registrar mais de 11 mil casos de câncer no cérebro. O diagnóstico precoce é a melhor maneira de vencer a doença.
A publicitária Daniela sempre foi uma jovem saudável. Costumava pedalar 22 quilômetros para ir ao trabalho. Mas em 2018, 2 anos após perder o pai com câncer, ela também recebeu o diagnóstico. Estava com um tumor no cérebro. Mas Daniela não perdeu o bom humor e a vontade de informar. E no ano passado, criou um canal no YouTube. Terminal é um espaço de compartilhamento sobre o câncer. Nele é possível encontrar vídeos de profissionais especializados, amigos, familiares e cuidadores, entre outros. A ideia é desmistificar tabus sobre a doença. Quando a gente deixa de falar sobre câncer, a gente deixa de conviver com as pessoas que estão com câncer. A gente deixa de saber o que essas pessoas passam. E a gente deixa de suprir a necessidade dessas pessoas como sociedade. E aí a gente acaba deixando essas pessoas num cantinho e essas pessoas acabam sendo invisibilizadas. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, 88% dos tumores no sistema nervoso central são no cérebro. O Instituto estima que serão diagnosticados esse ano no Brasil 11.090 novos casos de câncer cerebral, sendo 5.870 em homens e 5.220 em mulheres. Eles são tumores muitas vezes agressivos, mas que com a cirurgia, muitas vezes a radioterapia e quimioterapia, se consegue o controle dos sintomas por muito tempo. Você vai conhecer agora o acervo de DNAs que já auxiliou a desvendar mais de 2.000 crimes no país. O Banco de Perfis Genéticos, coordenado pelo Ministério da Justiça, atingiu a marca de 100 mil dados cadastrados. Criado em 2013, o Banco de Perfis Genéticos já conta com 20 laboratórios nos estados, um no Distrito Federal e outro na sede da Polícia Federal. Por meio desse repositório central, todas as instituições de perícia conseguem compartilhar e comparar perfis genéticos obtidos em diferentes regiões do país. Entre os mais de 100 mil DNAs existentes no arquivo, 16 mil são de vestígios recolhidos pela perícia em locais de crime. Outros 75 mil são de condenados por crimes violentos como homicídios e abuso sexual. Até o momento, mais de 2.000 investigações foram auxiliadas pelo Banco de Perfis Genéticos. Um exemplo foi a condenação a 146 anos de prisão de um dos participantes do maior assalto à empresa de transporte na Baixada Santista em 2016. Vestígios do DNA comprovaram não só a participação do réu naquele roubo, como em outros crimes semelhantes com latrocínios. O mesmo criminoso comete vários crimes semelhantes, essa tecnologia, então, ela mostra ao máximo o seu valor. E mesmo que esses crimes sejam em estados diferentes. No ano passado, mais de 80 milhões de reais foram investidos no projeto, apoio que ajudou na coleta de novos DNAs e em inúmeras investigações, inclusive em crimes do colarinho branco. Mesmo crime contra o patrimônio, homicídios, até mesmo cometidos com arma de fogo ou com outro tipo de arma, eles, não raro, o criminoso deixa seu material biológico naquele local. Solidariedade com a população de rua. Projetos confeccionam sacos de dormir e colchas de lã para proteger do frio pessoas em situação de vulnerabilidade. E como o livro se tornou companheiro de muitos brasileiros nesses tempos de isolamento social. É o que você confere a seguir aqui no NGT Notícias. Florestas. O que você tem a ver com isso? As florestas são uma das principais responsáveis por regular o regime da chuva. A mesma chuva que enche os reservatórios de água que chega à sua torneira. Que irriga as plantações de onde vem a sua comida. E que de vez em quando ameniza aquele calorzão danado. Se não tem floresta, não tem chuva. E se não tem chuva, você já sabe o que acontece. Então, junte-se a nós e proteja as florestas. Falta pouco para alcançarmos 1 milhão de assinaturas pelo desmatamento zero.
NGT Notícias já está de volta com o projeto Casulo, de apoio à população de rua. Estilistas confeccionam sacos de dormir para pessoas em situação de vulnerabilidade. Sem comida, abrigo e acesso a locais de higiene, a população de rua ficou ainda mais vulnerável durante a pandemia. Para amenizar esse sofrimento, a estilista Bibi Fragelli idealizou o projeto Casulo para Rua, que confecciona sacos de dormir para quem não tem teto. Batizados de casulos, por serem macios e quentes, eles têm outros diferenciais. São impermeáveis e portáteis, o que é útil para quem precisa se deslocar com frequência. Ele pesa 1,7 kg, ele vira facilmente uma bolsa ou mochila, é um tecido que tem um certo isolamento térmico e é maciozinho. Para pôr a ideia em prática, Bibi contou com a ajuda de uma amiga que trabalha em projetos sociais voltados para pessoas em situação de rua. A gente sabe que a gente é um paliativo, né? A gente gostaria que houvesse outras formas de acolher essas pessoas, que houvesse realmente políticas públicas capazes de dar conta, mas a gente acha que se cada um fizer a sua gotinha, né, são vários movimentos, e a gente está vendo, é só a gente lançar esse desafio, o tanto de gente que a gente já está mobilizando e multiplicando. Assim que distribuíram os primeiros sacos de dormir, as amigas fizeram uma postagem na internet. A publicação fez tanto sucesso que elas começaram a receber doações de todo o país. Em um mês, foi arrecadado o suficiente para a confecção de 600 casulos. Além disso, o passo a passo foi divulgado de graça no Instagram do projeto, o que está ajudando a replicar a ideia e aumentar as redes de solidariedade. A palavra que eu acho chave aqui é empatia, não compaixão, porque compaixão para mim pressupõe eu estou aqui, você está lá embaixo e eu vou te ofertar alguma coisa. Empatia é você se colocar no lugar do outro, imaginar o que ele está sentindo e aí sim oferecer alguma coisa que você pode ajudar a situação dele. E ainda sobre projetos de solidariedade à população de rua, você vai conhecer a costureira que produz colchas de lã para proteger do frio quem dorme na rua. A gente vai deitar, já sente frio na cama, né? Aí eu sempre pensava nas pessoas de rua e eu disse, não, acho que eu vou usar meu tricô para isso, né? Foi assim que há 4 anos a Ana Cláudia começou. Inspirada também na falecida avó, a Dona Otília, que era costureira e fazia cobertas para doação, ela resolveu usar as agulhas de tricô. A Ana Cláudia customiza e até desmancha blusões usados, mas também tricota com restos de lã os quadradinhos que viram colchas e ponchos quentinhos. Com o tempo eu fiquei muito rápida, e aí começou a faltar novelo. Daí eu comecei a fazer uma campanha, eu fazia nas minhas próprias redes, né? Aí fazia, pedia ajuda, tirava foto. Como boa vendedora de cosméticos, a Ana Cláudia entende de marketing e criou o Instagram do Novelos de Amor, onde estão as fotos e também os contatos para doação em forma de dinheiro, novelos de lã e até trabalho. Não é que já tem grupo de voluntárias? Elas me mandaram foto, tricotando todas elas, assim. Eu fiquei muito feliz, eu disse, gurias, que legal. Eu fui pegar mais umas doações, deixei já bastante lã para elas lá trabalharem. Colchas de solidariedade, fazendo a diferença na vida de muita gente. É, muito bom. É gratificante, né, de ver a reação delas, porque eles ficam muito felizes assim. E você vai conhecer agora a Igreja Preta, um templo em Santa Catarina que impressiona com a estrutura histórica. Construída em 1961, a igreja chama a atenção de quem passa pela localidade de Ribeirão do Tigre, em Agrolândia. Erguida com madeira nobre numa época de poucos recursos, em que o meio de transporte mais avançado da região era a carroça. A cor preta é um marco que a comunidade faz questão de preservar. Segue uma tradição alemã e austríaca. Na época, as casas eram pintadas de preto para conservar a madeira, com
uma resina que também era usada em navios. E muita gente costuma passar pela comunidade para conhecer a tal Igreja Preta. Durante a última reforma, no ano de 2014, a cor foi mantida, usando pintura automotiva. Nós recebemos muitos visitantes antes e depois dos cultos, ciclistas que pedem para entrar na igreja, tirar fotos conosco, contemplar a paisagem, a igreja. Então recebemos bastante visitantes. A construção vai vivenciando cada marco histórico. No ano passado, uma situação que ninguém esperava. Os dispositivos de álcool em gel chegaram por aqui e as celebrações tiveram público reduzido. Marcas da história que vai sendo construída. E a gente encerra o NGT Notícias de hoje mostrando como o livro foi companheiro de muitos brasileiros nestes tempos de isolamento social. No interior do Ceará, a paixão pelos livros fez brotar um projeto especial. Rita de Cássia, ou Ritinha, como é mais conhecida, e o filho dela, Thales, criaram uma biblioteca comunitária. A partir da iniciativa, surgiram 2 clubes de leitura, um para crianças e outro para mulheres. É muito difícil uma mãe que ganha só o salário para poder comprar um livro para o seu filho, né? Às vezes de pesquisa, às vezes elas não têm condições e vem aqui pegar para poder elas fazerem pesquisa, para estudar, para ela ler para as crianças. Além de estimular o hábito de ler, os clubes de leitura têm sido, durante a pandemia, um espaço para aproximar as pessoas, mesmo que de forma virtual. Em São Paulo, Humberto é responsável pelo Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. O projeto surgiu em 2017 e teve um encontro presencial, mas com a pandemia, os participantes prosseguiram online, com reuniões mensais. Falar sobre literatura, para quem gosta, é sempre muito gostoso e o encontro com várias pessoas, que cada um traz a sua experiência de vida em cima da leitura, então você vê a visão do outro, então a leitura cresce para todo mundo. Guilherme é professor de língua portuguesa e literatura e um dos participantes do clube. Para ele, a experiência tem sido gratificante. É uma experiência super legal, né, de encontrar assim, com os leitores cara a cara, né, ainda que através do vídeo. Eu gostei muito desse encontro com os colegas que também leram os livros, fizeram suas anotações e tudo é muito bom. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengT.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais! Boa noite, estamos aqui hoje em Garibaldi, na Vinícola Garibaldi. Viemos fazer aqui a roteiro dos vinhos, conhecemos ainda a cidade de Gramado e agora estamos aqui para você saber como que é fabricado os vinhos na Vinícola Garibaldi, que é uma cooperativa. Temos aqui a participação do presidente Oscar Ló. Bom dia, Oscar. Bom dia a todos os ouvintes.
O que é a diferencial hoje da cooperativa da Vinícola Garibaldi com os demais fabricantes de vinho aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil? Não, o setor vitivinícola está num momento muito importante, principalmente na nossa região. Depois dos anos 90, de uma mudança radical, onde se abriu os mercados, e aí então hoje está num momento muito bom. O nosso diferencial, talvez por ser uma cooperativa, nós temos 350 famílias que dependem exclusivamente da cooperativa Vinícola Garibaldi. Nós recebemos nessa última safra em torno de 16 milhões de quilos de uva. Com isso transformamos vinhos, sucos e espumantes. Claro que então o que acontece? Toda a produção do associado ela entrega na cooperativa, a cooperativa transforma esse produto, comercializa e o retorno disso volta para o associado. Quantos associados tem que você falou hoje? São 350 famílias. Dá para